E aí galera, eu sou o professor Fernando Miragem de Matemática e eu estou aqui agora para te dar algumas dicas muito importantes para a prova do Enem que está aí, que está muito próxima. E nesse momento a gente está muito preocupado, já está pensando na matemática, pensando se vai dar tempo ou não. Então eu vou tentar de alguma maneira te auxiliar. Nessa hora derradeira, a gente precisa ser muito organizado, gente. E como a gente vai fazer a prova de matemática no segundo dia e a gente já vem certamente um pouco desgastado com o primeiro dia de prova, a gente tem que saber lidar com esse momento. Então a gente precisa descansar, e não pensar muito em matemática, tá? Foca em não pensar muito em matemática. A matemática no Enem, gente, ela é cobrada de maneira bem básica, bem superficial e que em algumas questões, obviamente, ela é um pouco mais pesada, mas na grande maioria ela é leve. Então o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar no jogo que a gente vai fazer naquele momento. Então a gente, pensando bem, sabe que tem 5 horas e 30 minutos para realizar essa prova. Vamos supor que a gente consiga realizar a prova de redação em 60 minutos. Então a gente tem lá 330 minutos e vai tirar esses 60 minutos que a gente tem da prova de redação. Tudo bem. Nos sobraram 270 minutos ainda de prova. Como a gente tem 270 minutos, a gente vai aproveitar esses 270 e vai dividir por 90. Uma vez que a gente tem 45 de linguagens, 45 de matemática. O que acontece? A gente passa a ter 3 minutos por questão. Bom, então agora eu preciso me organizar. Com 3 minutos por questão, eu preciso conseguir fazer essas 90. Eu sei que em alguns momentos a gente vai levar mais de 3 minutos para realizar a questão, em outros menos. Então a gente precisa saber dosar. Como é que eu posso melhorar a qualidade desse uso do tempo? A gente pode pensar assim. No primeiro momento, gente, tentem ler primeiro a pergunta. A pergunta, e só depois de lida a pergunta, eu vou partir para o enunciado. Quando eu leio a pergunta, ali eu já tenho uma ideia do que eu estou procurando no enunciado. Eu não vou precisar ler o enunciado detidamente, não, porque eu já vou direto no que eu preciso exatamente da questão. Quando eu tiver uma questão que envolva lá uma tabela, o que eu faço? Bom, eu leio a pergunta, que eu já me acostumei com isso, vou me preparar para isso. Depois de ler a pergunta, eu leio abaixo da tabela, onde ele vai ali me explicar exatamente o que ele quer que eu procure na tabela. Normalmente, sobre a tabela, eles fazem uma porção de comentários descrevendo a tabela. Como eu já sei o que eu estou procurando, eu olhei para a tabela, já identifiquei os elementos ali, então eu não vou perder esse tempo. Então, o que eu vou fazer agora, pessoal? Nos nossos próximos encontros, nós temos alguns encontros agora, e nesses encontros eu vou dar para vocês ideias de como usar isso diretamente nas questões. Ok?